Olha, confesso para vocês, hoje, quando eu assisto uma sessão do Supremo Tribunal Federal, a impressão que eu tenho é de que eu estou vendo 11 dinossauros lá discutindo e debatendo lá o tempo do Jurássico, né? A era Jurássica. Né? Porque, olha, não há coerência, falta coerência naquelas teorias, falta coerência e base científica para sustentar o que eles sustentam. Né? Com todo o respeito que eu tenho, mas eu quero dizer o seguinte, que essas obras que eu acabei de citar aqui, esses autores, em que pesa a relevância que eles tiveram e que tem, né, nós estamos colocando, desmamando deles e colocando no seu devido lugar, no museu da nossa biblioteca. Porque são pensamentos que foram importantes, mas que hoje não se aplicam à realidade atual. Nós não podemos, Adailton, nós não podemos considerar que o direito de hoje é o mesmo o que surgiu na Suméria. Né? O direito não surgiu. A primeira lei que nós tivemos foi escrito na pedra, numa pedra, e que está lá no museu, no Louvre, em Paris, né? Há 2.400 anos isso aconteceu. Então, não é possível a gente querer tratar hoje o direito como se estivéssemos na Suméria, ou na Grécia, ou em Roma, ou na antiga cultura alemã, enfim, ou na Itália, enfim. Eu sei que nossos juristas aqui, e eu gostaria de destacar dois pensadores nacionais que são minhas referências aqui no Brasil, que é o nosso mestre Bussato, Paulo César Bussato. Foi ele que me tirou dessa zona de conforto. Ainda que eu tivesse tomado uma orientação diferente da que ele imaginava. Né? Porque ele me deu um caminho, mas eu acabei seguindo o outro próprio. Né? Outro pensador também que tem questionado, né, esse pensamento jurídico atual é o doutor Jacinto Miranda Coutinho, lá do Paraná. Ambos são do Paraná, da Faculdade Federal do Paraná, que trazem abordagens super atuais. Por exemplo, o doutor Paulo César Bussato traz uma abordagem centrada na filosofia da linguagem, desde Wittgenstein a Doug Habermas, né, a partir do pensamento jurídico espanhol. Temos também o doutor Jacinto Coutinho, que traz uma abordagem do direito atrelada, de algum modo, à psicanálise. Algo absolutamente novo, inovador, que traz questões que nós não vemos na teoria tradicional do direito, nesse positivismo analítico arcaico que nós temos. E hoje se aplica essa teoria, o positivismo legalista, normativista, ou, senão, o chamado pós-positivismo, né, sem qualquer ressalva. Isso, quero deixar claro que essas ideias foram importantes, mas que elas não se aplicam à minha tese a respeito da imparcialidade e do meu pensamento no momento. Né? A minha tese é de que não é possível falar-se em imparcialidade do juiz. O juiz que se considera imparcial, ou ele é um ignorante, ou está agindo de má fé. Porque ele não pode simplesmente, um juiz de direito não pode simplesmente desconsiderar o seu próprio sistema biológico e como ele funciona. E a partir da ideia de que nós somos sistemas, somos organismos, sistemas estruturados, autopoéticos, sistemas fechados, ou seja, determinados pela própria estrutura, nós, enquanto todo ser vivo,
Eu estou falando não só do ser humano, porque o conceito de ser humano ele não se reduz à questão biológica. É bom que se diga isso, né? Quando eu falo do ser humano, não estou falando aqui de um organismo vivo que já nasce ser humano. Ninguém nasce ser humano. Nós nos tornamos humanos, né? Há muitas histórias aí, que eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas o importante, o foco central é o seguinte. O nosso biólogo chileno, Humberto Maturana, se deu conta de que somos sistemas determinados pela estrutura. O que quer dizer isso? Somos sistemas fechados. O que quer dizer isso? Que a realidade externa não determina o que passa em nosso interior. Por exemplo, nesse momento que eu estou falando aqui para a audiência, o que eu estou falando para vocês, não vai determinar o que passa em vocês. Por quê? Qual o fenômeno que acontece nessa relação? É a seleção. Você só se transforma na medida em que você aceita aquilo que eu estou falando. Isso quer dizer o quê? Que toda pessoa, seja jurista ou não, é seletiva. Nós somos seletivos e isso não é um defeito. É bom que se diga isso. Que a seletividade é uma condição de existência. Nós somos seletivos porque, primeiro, que nós não podemos absorver tudo. Então, nós só comemos aquilo que gostamos, aquilo que queremos, nós só ouvimos até o momento em que a fala do outro nos agradável, quando não é, a gente sai fora, abandona, né? Ninguém vai ficar exposto a xingamentos, né? Se lhe der a oportunidade de ir embora, né? Ninguém. Nós somos seletivos, somos determinados pela própria estrutura. Essa ideia de que existe a desinformação, que ela determina o que passa das pessoas e que, inclusive, hoje tem orientado muito o pensamento do Supremo Tribunal Federal, é uma bobagem, do ponto de vista científico. Não há como se sustentar que o fato de eu falar algo que supostamente não seja verdade, vai influenciar você, porque você é determinado pela própria estrutura. Não há. Então, nós temos que considerar que o que eu estou falando aqui, diante do nosso operador de áudio, Jadson, vai ser maravilhosamente filtrado. Somos seletivos. E é aí que entra, eu fiz referência à argumentação, à teoria da argumentação do Klaus Gantt, quando ele fala que o fundamental é trazer para o processo as circunstâncias relevantes para a decisão, e isso deve acontecer sim mesmo, né? Quando acontece um fato qualquer, um fato criminoso qualquer, o suposto autor do delito tem que ser condenado com o que de fato aconteceu naquela circunstância e que essa circunstância deve ser considerada dentro do processo. E isso independe da vontade ou da posição pessoal ou da ideologia do julgador, porque é uma seleção que se faz. Mas o que Klaus Gantt não se dá conta é o seguinte, que quando o julgador ele capta essas circunstâncias externas do fato, naquele momento ele está selecionando também. Porque o próprio conceito de relevância hierarquiza a circunstância, né? Existem circunstâncias que são relevantes, outras que não são relevantes. Logo ele faz o quê? Escolhe. Quando eu escolho, eu seleciono. Eu não posso dizer que eu estou sendo absolutamente objetivo, né, no sentido tradicional, né?
Eu não posso dizer que aquilo não tem uma interferência minha naquela situação. Tem sim, porque é uma escolha. Nós somos seletivos. Enquanto seres vivos, somos seletivos. E isso, repito, não é um defeito. Temos que ter consciência disso, que ser seletivo, escolher o que é bom, o que é ruim para a gente, não é um defeito. É uma condição de existência. É uma condição de existência, é uma forma de você viver no seu nicho ecológico.